Olá, meus queridos. Oi, gente. Hoje a gente vai bater um papo com a Ana, que era advogada no Brasil. Ela agora está aqui no Canadá, em Vancouver, casada com francês. Ela vai contar a história dela, a experiência de vida, detalhes como, por exemplo, a dificuldade que ela teve de conseguir emprego. Mais de 200 vagas, né, Ana? Você tentou aplicar, né? Então, assim, ela vai contar pra gente toda essa dificuldade e vale a pena assistir. Vamos lá? Roda a vinheta. Oi, Ana, tudo bom? Tudo bem, Dimitri, e você? Tudo bom. Você escreveu pra gente, assim, né? A sua história é incrível. Vocês têm muita coisa pra contar pra gente. Vamos começar do começo. Você tem formação de advogada no Brasil, né? Isso, eu sou formada, eu sou de São Paulo, me formei no Mackenzie, fiz uma pós-graduação também em São Paulo, tinha uma carreira de quase 10 anos depois de formada, né? Mais o tempo que eu fiz estágio, que eu fiz desde o início da faculdade. Então, foram muitos anos atuando na área do direito, em várias áreas diferentes. Assim, minhas últimas atuações foram na área de direito ambiental, consumidor e imobiliário. Mas aí, assim, eu tomei uma decisão de realmente largar tudo que eu tinha e começar do zero, disposta a realmente começar do zero em todos os sentidos. E aí, assim, você já tinha planos de vir pro Canadá? Você sempre teve o Canadá em mente? Como é que era isso? Então, minha irmã mora aqui há mais de 10 anos e nós somos muito, muito próximas. Eu vim visitá-la 4 vezes antes de decidir me mudar e ela fez uma lavagem cerebral do bem, assim. Ela fez sempre questão de me mostrar tudo sobre Vancouver e ela me mostrou Vancouver com os olhos dela, né? Inclusive fazendo road trips, me mostrou Jasper Bank, assim, a gente conheceu muita, eu conheci, né, com ela muita coisa. E cada vez que eu voltava para o Brasil, depois das férias, que eu sempre passava um mês de férias, eu voltava com aquela vontade de ficar mais um pouco, de não voltar. E a última vez foi muito, assim, forte para mim. Eu já meio que tinha decidido que eu ia movimentar minha vida no Brasil para que ela, né, fosse, que eu pudesse vir definitivamente para cá. E aí você conheceu o seu marido nesse meio tempo? Como é que foi? Conta aí pra gente. Não, então, isso aí foi uma história engraçada, né? Porque eu fiz toda a minha aplicação do PR do Brasil, só faltava o inglês, né? E a minha irmã falou: olha, você está trabalhando muito, você não tem tempo de estudar, você está sempre cansada depois do trabalho, você não consegue render. Então, assim, você fez toda a tradução dos documentos, validação de diploma, tudo certinho, só falta a prova de inglês mesmo. Então, por que você não vem para cá com visto de turista? Você morando aqui no Canadá, passando 6 meses aqui, você consegue fazer um curso de inglês sem ter o visto de estudante, porque enfim, não vem ao caso, mas e aí seu inglês vai melhorar, e você faz a prova aqui e termina a aplicação daqui, não tem problema. E aí, o que aconteceu? Eu estudava em casa, a minha nota do writing, do reading e do listening aumentou muito, assim, absurdamente, e o speaking não saía do lugar. Eu estava tirando nota máxima no CELPIP em todas as habilidades, e o speaking estava 6, assim, que a nota é 12 máxima, né, só para o pessoal saber. É que não pratica, né? Aí acaba não... Não pratica, porque eu tava estudando em casa sozinha. Aí que eu comecei a fazer, eu fui pros encontros do Tinder, né? Pra praticar o inglês. Tá certo, tem que ser. É um bom jeito de praticar, inclusive. E aí eu comecei a sair com pessoas de várias nacionalidades e ir pros encontros e tudo. E aí eu conheci meu marido e foi assim, só que a coincidência é que ele trabalhava com o Fernando, que é um dos melhores amigos dele, e da minha irmã, é o melhor amigo da minha irmã aqui no Canadá. Então, quando eu dei match lá no Tinder, apareceu 2 amigos em comum. Um era minha irmã e a outra era o Fernando, que eu já conhecia também. Então, assim, eu brinco que a gente se conheceu no Tinder, mas eventualmente a gente ia acabar se conhecendo, né, de qualquer jeito. Se é pra acontecer,
vai acontecer de qualquer jeito, né? E aí eu brinco também, ele também brinca bastante com isso, que eu aprendi inglês com sotaque francês. Então eu falo probably, coisas desse tipo, porque eu aprendi o speaking com ele. Vamos então voltar para a história. Aí vocês casaram e você estava me contando também esse lance da dificuldade que você teve em arrumar emprego. Isso eu achei, assim, também fiquei impressionado. Você falou que você aplicou para 200 vagas e não conseguiu. Como é que foi isso? Mais de 200. Eita, nossa. Mas foi assim, eu consegui... Pode falar. Uma pergunta. Claro. Eu não sei se eu tô atropelando, mas assim, você aplicou para vaga na sua área, porque você é advogada no Brasil. Você aplicou para a sua área mesmo ou para que área, assim? Foi para minha área, mas obviamente não como advogada, porque eu não posso advogar aqui sem ter feito direito, né? Bem rapidamente, assim, aqui é common law, no Brasil é civil law, a gente é mais baseado em leis, e aqui é como nos Estados Unidos, mais baseado em precedentes, em julgados anteriores. Então, o sistema jurídico é completamente diferente. Então, não é só uma questão de adaptar as matérias, é uma questão de estudar o sistema todo, assim, a base jurídica é completamente diferente. Então, teria que ir para a escola de novo. A boa notícia é que no Brasil são 5 anos, e aqui são apenas 3, né? Mais um ano de article, que eles chamam, que é quando você trabalha para um escritório, é um estágio que você faz depois da faculdade. Você teria que zerar mesmo. Você estudaria tudo de novo. Tudo de novo. Não adianta validar nada, é zerar e começar do zero. Exatamente. Tá. Começar do zero. Tá. Eu ouvi dizer que tem uma matéria ou outra que você pode eliminar se coincidir, talvez, não sei, sociologia, direito romano, alguma coisa desse tipo, mas eu não posso dizer com certeza, porque pelo que eu entendi, é do zero mesmo. Você nem tentou, então? No caso, você nem pensou nisso? Não, eu não tentei porque eu queria trabalhar logo, porque eu não estava nem trabalhando, eu não tinha nem como pagar por estudo, faculdade, nada. E eu queria trabalhar, porque quando eu casei eu consegui o work permit, né, imediatamente, enquanto a gente aplicava para o PR. E a minha intenção era trabalhar e aí sim pensar em estudar, conseguindo, né, arcar com o valor dos estudos. E aí é isso. Aí o que aconteceu? Logo que eu casei em fevereiro, daí acho que em março eu já consegui... Em março, não, acho que foi maio que eu consegui o work permit, e aí eu comecei a aplicar loucamente para a vaga de secretária e assistente jurídica, né? Tanto secretária jurídica quanto assistente jurídica, porque eu queria muito ficar no ambiente jurídico. Eu achava que mesmo como uma função mais administrativa, estando no ambiente jurídico, eu ia aprender o vocabulário, eu ia aprender tudo, né? E foi exatamente o que aconteceu. E eu apliquei para mais de 200 vagas, assim, eu tenho até hoje as aplicações, mas para eu nunca esquecer, assim, sabe? Não esquecer o trauma. Nossa, mas assim, a gente sempre fala de currículo aqui e tal. Inclusive, deixa eu fazer um jabá. Ana, deixa eu pedir um favor aqui, uma desculpa, fazer um jabá rapidinho. A gente tem, inclusive, um curso que explica como montar o currículo seu, adaptar o seu currículo brasileiro para trabalhar aqui na América do Norte, né? Por quê? Porque é bem diferente, né? Por exemplo, se você colocar toda a sua qualificação do Brasil para aplicar para essas áreas, provavelmente não vão te chamar mesmo, vão te considerar overqualified, né? Muito mais qualificado para o papel, para aquele papel, né? Você chegou a modificar o currículo? Como é que foi? Eu cheguei. Eu mostrei para minha irmã, né, que é bem experiente, só que ela é da área de cinema também, hoje em dia, e então eles têm um currículo mais visual, assim, a área do direito é bem tradicional, né? Então, a gente não pode a gente tem que ser bem boring na apresentação do currículo. Não pode ter muita criatividade. Então, o que eu fiquei, assim, um pouco na dúvida foi porque realmente você não pode se mostrar overqualified, mas, ao mesmo tempo, o único motivo que eu poderia dar para eles me contratarem era a minha experiência como advogada no Brasil. Então, porque, só para explicar, assim, para você ser legal assistant aqui, você precisa de um curso. Então, a minha experiência como advogado poderia sobrepor esse requisito, né? Não como paralegal, porque muita gente me pergunta, paralegal também? Não, paralegal, ele exige que você tenha um curso de paralegal.
O Legal Assistant, ele ensina mais ou menos as ferramentas para trabalhar com software jurídico, o dia a dia de um escritório. Então, é uma coisa bem administrativa mesmo, não é tão jurídica. É jurídico, mas mais puxado para o administrativo. Então, a minha experiência como advogada, por mais que, por um lado, pudesse me super qualificar para a vaga, por outro lado, era a única coisa que eu tinha para falar que, olha, eu posso fazer essa função, porque alguma experiência na área jurídica eu já tive. Né? Ainda que seja totalmente diferente, mas, como eu falei, para Legal Assistant, bastava ser o ambiente, né? Jurídico já ajudava bastante. Mas então, assim, o que você acha que deu esse problema de você aplicar para 200 vagas e não te chamarem? A minha irmã falou que o primeiro emprego no Canadá é sempre muito difícil. Não importa para o que você esteja aplicando, é bem complicado, e depois fica bem mais fácil. Depois do primeiro emprego, você consegue aplicar para outras vagas melhores, então tem que ser bem paciente mesmo. Eu estava tranquila em relação a isso, assim, eu sabia que ia aparecer, eu aplicava muito, eu ia muito atrás e eu me preparava muito, assisti bastante vídeo sobre entrevistas em inglês. Eu fiquei 7 anos no último escritório no Brasil, então fazia bastante tempo que eu não fazia entrevista também. Então, eu me preparei bastante não só para as entrevistas, mas para as entrevistas em inglês, né? Porque tem muita diferença. Por exemplo, no Canadá eles não fazem nenhum tipo de pergunta pessoal, não fazem perguntas sobre se você é casado ou não, se tem filho. Eu queria saber qual era o formato, quais as perguntas que eles faziam e tudo. E eu me preparei bastante, apliquei para muitas vagas, praticamente todas disponíveis eu apliquei. Fui chamada para uma entrevista num escritório, depois de um tempo, assim, alguns dias, num escritório super grande de advocacia, bem famoso, e eles não me deram feedback nenhum. Eu fiz a entrevista, depois de, acho que 2 dias eu mandei o e-mail de follow-up, né, que é o e-mail para você ter uma resposta, e eu nunca tive resposta desse e-mail. E a segunda entrevista, eu fui pensando que eu ia conseguir esse emprego de qualquer jeito, então eu cheguei lá, e ele foi extremamente duro comigo. Foi nessa empresa que eu trabalhei por 6 meses, ele foi super duro comigo, falou que eu não podia usar perfume, para eu poder, porque eu podia esquecer o salto alto, que eu ia trabalhar dentro do arquivo. Aí foi me mostrar o arquivo, passou o dedo assim, você viu, falou, tá vendo? Você vai trabalhar no meio da poeira. Eita. Aí eu falei para ele, tudo bem, eu não sou alérgica, né? Foi essa a minha resposta, I have no allergies, para ele naquela hora. Aí ele pediu para eu sair na varanda e ligar para ele, porque ele queria ver como eu falava no telefone. E aí... Caramba! E aí era uma sexta-feira, véspera do Canada's Day. E aí eu liguei para ele, ele falou comigo um pouquinho e tal, e ele falou, quando você está disponível para começar, né? Isso no telefone. Aí eu falei, eu vou viajar esse feriado e volto na segunda, isso significa que terça-feira às 8 da manhã eu tô aqui. Eu nem tinha recebido a resposta ainda, mas eu falei... você já? Já mandei na lata. Você sabe que, assim, independente do problema que você teve nessa empresa, mas, assim, você fez esse é o jeito de se portar, até para montar o currículo e para se portar numa entrevista. É mostrar que é você que ele tem que contratar você, né? Você fez o caminho mesmo, você vê que funcionou. Né? Funcionou, é isso, você tem que falar o que for preciso eu faço, o que eu não souber fazer eu aprendo, e eu tô disposta, eu quero essa vaga, eu posso acrescentar para a empresa, eu posso fazer a diferença aqui dentro. Sim. E é isso que você tem que... O que você vai agregar à empresa, né? O que importa para eles é isso, né? Como você agrega, né? Exatamente, esse tem que ser o seu mindset quando você vai fazer a entrevista. Sim. Não o que é bom para você, o que você tem a oferecer para a empresa. Nesse trabalho específico você teve problema, né? Bom, você já percebeu que talvez você tivesse problema, já na própria entrevista já deu para... Foi meio estranho já, né? Ele me esculhambou, assim, na entrevista, mas eu queria tanto que eu relevei. E eu comecei a trabalhar lá. Uma coisa interessante foi assim, ele perguntou quanto eu gostaria de ganhar, né?
E eu tinha visto muito valor para trabalhar em restaurante, café e tudo. E aí eu pensei, bom, eu tenho zero experiência, meu inglês, ele não é bom o suficiente para essa vaga, eu sei disso, eu tenho consciência disso. Por mais que eu seja casada, eu fale só inglês com meu marido, uma coisa é o inglês do dia a dia, uma coisa é o inglês profissional, né? E aí eu falei o valor mais ou menos, acho que eu falei $15 a hora, né? Que era mais ou menos o que você ganha num café ou no restaurante. E aí ele deu uma risada assim, falou: eu jamais pagaria isso. Eu vou te pagar 20 para começar. E aí, em 3 meses, a gente vê. Então, assim, ele foi muito honesto nessa parte. E eles são uma empresa familiar, eles são uma empresa, ele e a esposa, tem uma assistente que está estudando comunicação agora, por isso que eles precisavam de outra pessoa, né, para poder cobrir o horário que ela está na faculdade. E eles são, assim, muito jeito de família, sabe? Então, quando ele me chamava atenção, parecia um pai dando bronca, sabe? Falava que eu faço jejum, né? Então ele falava, não, você tem que comer, porque você vai desmaiar. Então, assim, misturava um pouco. Mas antes disso, esse lance do jamais pagaria isso, também por uma outra questão. Se ele sabe que se te contratar por esse valor, você talvez, facilmente, rapidamente, você pule para outro trabalho, ganhando mais. Uhum. Também é isso, né? É o querendo te segurar, uma forma também de te segurar. Também não é que é santo, não é que ele foi santo, né? É uma forma de te segurar também. Mas ele não me conhecia ainda, né? Tanto que ele falou, olha, você vem uma semana sem compromisso e a gente vê. Se não der certo por qualquer razão, no hard feelings, você segue seu caminho, a gente segue o nosso. Então, aí depois que eu pedi demissão, eu não queria começar nenhum outro curso, porque mesmo que eu concluísse algum curso aqui no Canadá, ia ser difícil aplicar nos Estados Unidos, né? Principalmente na área jurídica, porque, enfim, é muito difícil, muda de país para país. E outra coisa que eu não queria começar nenhum trabalho, nenhuma empresa, escritório, porque até você entrar, se acostumar com o sistema, eu tinha uns 3, 4 meses no máximo aqui no Canadá. E aí eu pensei o que eu poderia fazer para ocupar meu tempo também. Era inverno, aí dá aquela depressãozinha, né? Assim, eu nem sei se eu posso usar esse termo, porque, enfim, depressão é uma doença mesmo, né? Mas, enfim, dá um baixão, assim, no ânimo, tudo. Não, e tudo também que você passou, não tem como não dar uma descida mesmo, né? E aí eu fiquei pensando, assim, o que eu poderia fazer nesse curto espaço de tempo que eu gostasse, que me motivasse, né, a levantar da cama, começar meu dia, e assim, eu amo criança. E eu falei, vou ser babá. Vou aplicar para ser babá. A gente está se planejando para ter nossos filhos também esse ano, né? Então, eu falei, é uma coisa que realmente eu amo fazer e eu vou gostar muito, muito de fazer como um trabalho temporário, enquanto, né, a gente não decide, não se muda, né? E outra coisa que eu amo fazer também é cozinhar, eu adoro fazer, principalmente baking, né, que são, enfim, doces e coisas, e aí eu pensei em fazer pão de mel. Aí até pesquisei como é que é para fazer business aqui, marquei uma reunião lá com o pessoal que ajuda você, orienta, né, quais as regras que você precisa seguir e tal, queria fazer tudo bem direitinho. Fiz entrevista para trabalhar, fiz 2 entrevistas para trabalhar com gêmeas, uma de 5 meses, outra de 7. Não vamos mais mudar para Califórnia por conta disso tudo. A gente vai ficar aqui em Vancouver mesmo. E é isso, assim. Bacana. Tá usando seu expertise para outra área, isso que é legal, né? Isso que é interessante, né? Muito legal essa entrevista, a gente selecionou esse trecho específico sobre esse assunto, né? Mas lembrando que essa entrevista está disponível na íntegra para os membros do canal Canadá Diário. É uma entrevista muito maior, que a gente fala sobre outros assuntos também. A gente está utilizando esse sistema de membros justamente para poder criar um conteúdo mais completo, né? Mais detalhado, que normalmente aqui no canal a gente não pode fazer. Então vale a pena dar uma olhada na playlist sem compromisso, e conteúdo novo também é adicionado periodicamente. Além de você receber esse conteúdo exclusivo, você ainda ajuda a gente a continuar produzindo material aqui pro canal. É isso.
Valeu, pessoal, e até a próxima.